Deus se importa. E você? Porque muitas vezes Deus ele faz tudo por nós e às vezes a gente não dá um valor. E o texto que eu procurei para poder ministrar esse tema, essa mensagem, foi aquele tema bem famoso, bem conhecido da maioria das pessoas, que está em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único ou unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tem uma versão que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou o seu Filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Deus ele tem feito muitas coisas, irmãos, pelas nossas vidas e para nossas vidas. Ele tem feito algo fantástico, coisas sobrenaturais. Se nós trazemos a nossa memória, nós vamos ver o tanto de livramento que Deus nos deu, tantas bênçãos que o Senhor já colocou em nossas vidas, tantas coisas, tantas promessas que já foram cumpridas, tantas coisas que o Senhor fez por nós. E muitas vezes nós não damos valor a isso, porque o Senhor ele faz para nós, independente da nossa ingratidão ou não. O Senhor é o único que nos dá aquilo que a gente não merece, mesmo que a gente retribua com ingratidão. O Senhor ele vai sempre lembrar, porque ele não muda a sua característica. Ele é amor, ele é o próprio amor, ele não tem o amor, ele é o amor. Então isso faz com que ele nos abençoe. Por isso que ele se importa com a gente. Mas muitas vezes a gente não se importa com a própria pessoa, com a gente mesmo. A gente não tem essa importância de entender que nós precisamos nos dar valor. Nós precisamos dar valor por aquilo que Deus faz por nós. Às vezes precisamos melhorar e achamos que somos perfeitos. Às vezes precisamos melhorar numa situação e achamos que tudo que nós fazemos é bom. E não é. A Bíblia fala que não há um justo sequer. Todos pecaram. Todos são pecadores. A Bíblia fala que se a gente falar que não somos pecadores, nós já estamos mentindo. Nós já estamos pecando. Oh, aleluia. Então por isso é necessário que nós entendamos quem somos. Nós temos que entender que nós nascemos do pecado. Nós somos pecadores, mas nós somos justificados pela palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos justifica. O sangue que o Senhor derramou naquela cruz foi para nos purificar, nos limpar, nos dar uma nova aliança com Ele, termos uma nova aliança com Ele, entrarmos de novo em comunhão com o Senhor, porque isso a gente perdeu por causa do pecado. São coisas que a gente tem que entender, que não é porque a gente errou uma vez que o Senhor ele não vai mais olhar para nós. Para com isso. Para de ficar se culpando de coisas que você fez no passado que foi errada. Porque o Senhor ele nos justifica. Ele nos limpa de todo pecado. A misericórdia dele ela se renova a cada manhã. Toda manhã tu tenta pedir perdão daquilo que tu fez ontem, ele vai falar assim para tu: como assim? Não lembro, o que você fez? Porque ele já esqueceu, ele já lançou no mar do esquecimento. Tudo que a gente faz para o Senhor tem as suas consequências, mas quando a gente se arrepende, o que passou ele nem lembra mais. É diferente do nosso sentimento. Nós muitas vezes carregamos essa mágoa, carregamos essa amargura dentro de nós, esse vazio dentro de nós, porque somos seres humanos. E às vezes não entendemos que precisamos liberar isso para poder viver uma vida abundante. Você sabe o que é vida abundante? É você lembrar de algo que te fez mal e você não ter sentimento nenhum. E você viver uma vida de alegria, porque sabe que o Senhor está na tua vida, independente das circunstâncias, independente de como está a tua vida hoje. Isso é uma abundância, porque o Senhor ele transborda em nós essa alegria. Mas você está passando por necessidade, mas o Senhor está no controle. O Senhor é bom. Ele levou sobre nós, ele levou sobre ele os nossos pecados, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas transgressões. E nós temos que entender que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pela sua pisadura nós somos sarados. Entende isso, irmão? Nós temos que entender isso. Que o Senhor ele nos justifica. Não é porque ele se importa com a gente, que a gente que faz as coisas pra gente,
que coloca caminhos abençoados nas nossas frentes, às vezes caminhos um pouco árduos, mas para nossa melhora, para a gente poder aprender, porque Ele se importa, Ele sabe o nosso potencial, Ele sabe aonde a gente pode chegar, e Ele sabe aonde você pode chegar. E muitas vezes o inimigo da nossa alma, o diabo, ele fica minando os nossos pensamentos, colocando coisas em nossas cabeças para a gente não acreditar naquilo que Deus fala para nós. Você está entendendo aí? Está dando para entender? Está sendo claro o que eu estou tentando falar para você? Às vezes ele coloca coisa em nossa cabeça que não é verdade, que a gente não é capaz de conseguir aquilo que Deus prometeu para nós. Pensamentos negativos minam a nossa fé, aniquila a nossa fé. Por isso que nós temos que entender que o Senhor, quando Ele promete algo em nossa vida, Ele vai se cumprir. O texto de João 3,16, ele fala que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê. Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Se você crê, meu irmão, pode acreditar que o Senhor, Ele vai fazer abundantemente mais na tua vida. Aleluia! Só precisa você crer. Você conhece alguém que já tentou responsabilizar alguém por seus problemas? Você conhece alguém que já terceirizou a sua falta de fé, a sua falta de confiança, a sua falta de capacidade, muitas vezes, por causa de outra pessoa? Ele culpa outra pessoa pela sua falta de incapacidade? Ou falta de capacidade? Pela sua incapacidade. Você conhece alguém? Eu já fui assim, irmão. Eu já fui assim, de colocar culpa nas pessoas por não conseguir ter sucesso em alguma coisa. Eu já fui assim. E quando eu me pego assim, eu repreendo em nome de Jesus. Porque quem é o único culpado da falta do sucesso sou eu. Agora, o sucesso eu sempre atribuo a Deus. Porque eu sei que eu sou limitadíssimo, e sei que se não fosse Ele na minha vida, nada aconteceria. Aí é a diferença. Mas quando eu não consigo, é porque eu tive fé de menos, eu tive pouca fé, eu tive pouca instrução, eu tive pouco interesse, eu tive pouca capacidade, e aí eu reverto tudo isso para terceirizar em alguém. Eu não cresci por causa de fulano. Eu não cresci por causa de cicrano. Eu não consegui romper por causa disso, por causa daquilo. E não é. Você não precisa terceirizar ninguém, porque tem um Deus que te justifica. Tem um Deus que fala contigo todos os dias. Você que não está atento, mas Ele fala contigo. Ei, Júnior, preste atenção, tô querendo falar contigo aqui, não vai por esse caminho. Ei, Maurício, pega aquele outro caminho, não vai por aqui, não vai por ali. Adailton, não faça isso. Flávio, começa a andar por aqui. Vou colocar pessoas na tua vida que vai te ajudar a romper. Luciane, essa amizade que você não tá te levando para um caminho bom, sai fora. Teca, começa a caminhar aqui com teu esposo, começa a andar com ele, que vocês vão chegar num lugar grande, num lugar muito bom. Gabriel, começa a fazer algo que você nunca fez para poder colher algo que você nunca colheu. E assim o Senhor, Ele vai falando. Abreu, preste atenção, Abreu, quem te justifica sou eu. Não adianta ficar querendo se culpar das coisas que você fez, que não deu certo. E hoje eu faço todas as coisas novas. Então na tua vida, Abreu, eu coloco coisas novas. A partir de hoje, eu não quero ouvir murmuração da tua boca. Só quero ver que você fale coisas que vai acontecer realmente, porque eu sou o teu Deus e eu que te justifico. É desse jeito que nós temos que entender e fazer. Porque às vezes as coisas não acontecem, não é por causa de Deus, porque Deus, Ele se importa. Mas e nós? E você se importa com o que Deus está fazendo para você e por você? Será que você está dando o valor necessário para as coisas que estão acontecendo hoje? Se hoje você está passando por um sacrifício, por algo triste, algo que te gera sacrifício, é porque o Senhor está querendo te ensinar algo. Tenta aprender algo nessa tribulação. Tenta aprender algo nesse momento de deserto. Tenta aprender. Toma posse.
Olha com outro olhar que as coisas vão começar a melhorar para você. Porque às vezes você só enxerga nas coisas ruins. Você não tira nada de bom de uma situação, um pneu que fura. Ai, caraca, vou chegar atrasado, mas o Senhor está querendo te livrar de um acidente. Alguém que se atrasa junto contigo, mas o Senhor está querendo te livrar de algo e você está ali murmurando. Cuide de você. Você, mulher, levante, às vezes não quer. Faça mesmo sem querer, passa uma maquiagem, faça a sobrancelha, coloca uma roupa bonita, passa um gel no cabelo, ou então coloca uma trança, alguma coisa. Faça com que a tua autoestima, mesmo não tendo a circunstância que te envolve não te ajuda, mas tenta fazer isso. Não queira mostrar para os outros aquilo que você não é. Não queira. Isso aí eu não aconselho. Nunca. Seja sempre você. Se você está triste, mas eu não quero ficar triste. Então eu vou me maquiar, vou me produzir. Vou me fazer uma pessoa que aparentemente vai estar bem. Pelo menos assim eu quero ficar. Mesmo que dentro esteja sangrando. Então nós temos que entender isso. Homem, acorda. Corta o seu cabelo, faz a sua barba. Mas tu não sabe o que eu estou passando, cara? Eu não sei. Eu sei que eu também passo por situações que eu também não quero fazer barba, eu também não quero cortar cabelo, não quero tomar banho, não quero fazer nada. Mas é uma coisa que a gente precisa fazer. Faça sem vontade. Faça sem vontade, mas não deixe de fazer. Tem pessoas que não merecem o nosso amor. Tem pessoas que não merecem o nosso bom dia. Mas dê o bom dia, ame mesmo assim, porque esse é mandamento do Senhor. Faça sem vontade, faça uma atividade física. Faça sem vontade porque o Senhor se importa com você. E você se importa com você. Faça uma atividade física. Cuida do seu corpo. Cuida da sua mente. Cuida do seu coração. Tudo isso tem meios de fazer. Cuida. Não deixa para cuidar quando você tiver debilitado. Cuida agora para não precisar. Cuida do seu casamento. Invista no seu casamento. Invista no seu trabalho. Deus, ele abriu essa porta para você se importar. Cuida do seu trabalho, cuida do ambiente do seu trabalho, como fosse algo que você estivesse fazendo para o Senhor. Cuida do teu marido, cuida da tua esposa. Cuida dos teus filhos. Cuida. Não deixa de fazer isso. Não deixa. Porque os outros não fazem, você não vai fazer, não. Isso aqui é genético. Que genético, irmão? Maldade genética. Que é isso? Doença hereditária? Não existe isso. Eu sou um bom exemplo disso. Esse negócio de hereditário eu não acredito não, e nunca vou acreditar. Porque é uma coisa que eu não aprovo. Não aprovo de jeito nenhum. Meu pai foi assim, eu vou ser assim também, negativo. Minha mãe foi assim, eu vou ser assim também. Não precisa. Você precisa mudar. O véu foi rasgado. Você entende? O véu se rasgou. Nós somos livres para escolher. A única coisa que você não consegue mudar, a não ser com uma plástica, é a fisionomia. Só a fisionomia. Mais nada. Você pode ser diferente. Cristo é o que te justifica. Quando a gente está em Cristo, nova criatura nós somos. Não tem genética, hereditário, herança. Que Deus me livre, dá vontade até de se benzer aqui. É isso. Isso é desculpa. Isso é desculpa para pessoas que não querem mudança. É desculpa para pessoas que não querem mudar. Tem que cuidar. Não pode fazer as coisas para Deus de uma forma como você fosse fazer para você. Às vezes você não tem um zelo de fazer as coisas para você. Você consegue fazer para os outros da mesma forma, mas não. Faça para Deus da forma como Deus quer. Faça para o seu esposo da forma como ele quer. Faça para a sua esposa da forma como ela quer. Quando você for fazer algo para alguém, faça como a pessoa quer. Não faça como você quer. Porque é totalmente diferente. O teu gosto é diferente do gosto da pessoa. Eu não consigo fazer colocar uma mesa de café para Rita e colocar manteiga e maionese para ela comer.
Ela não gosta. Maionese, requeijão, catupiry, manteiga. Ela não gosta. Mas se ela for fazer para mim, ela tem que fazer com isso. Com requeijão, com maionese, com manteiga. Porque eu gosto. Então você entende o que eu estou querendo dizer? Que não é para você fazer da forma para as pessoas como você quer. Como você fosse fazer para você mesmo. Não. Faça para as pessoas da forma como ela quer. Pergunte. Como que você quer? Tá certo? Tá bom assim? É assim que a gente tem que fazer. Para que as pessoas se sintam amada. Deus, quando a gente faz as coisas para Ele, Ele se sente amado. Ele se sente grato por tudo que a gente tem feito e retribuído a Ele. Tudo que a gente fizer para Deus não é o suficiente, você entende? Mas o pouquinho que a gente conseguir fazer com todo esforço e zelo, Ele vai se agradar e vai dar risada, vai ficar feliz com as nossas vidas. Porque nós conseguimos. Deus, Ele sempre, Ele dá uma capacidade de escolha para nós. Ele deu ao ser humano a capacidade de escolha. O que você tem escolhido? Você pensou no que você tem escolhido todos os dias? Porque todos os dias nós temos uma decisão a escolher. Nós temos uma decisão a tomar. Mesmo se a gente não fizer nada, é uma decisão que a gente tomou de não fazer nada. Às vezes nós escolhemos direções aonde queremos andar, viver. Escolhemos pessoas que queremos conviver. Escolhemos servir a Deus ou não. Não é verdade? Tem pessoas que amam a Deus, que gostam de Deus, mas não quer servir. Acredita em Deus, mas não serve. Não serve. Não se entrega. As coisas acontecem porque Deus é misericordioso e se importa com a gente. Mas não porque Ele faz alguma coisa para ser retribuído por isso. Tem coisas que Deus faz para a gente para nos agradar. Tem coisa que Ele faz para a gente não perecer. E o melhor é você fazer Deus fazer para você aquilo que Ele vê que vale a pena. Fala, caramba, eu vou abençoar aqui, o Adailton, porque esse cara aqui, ele mesmo na dificuldade, ele faz tudo para me agradar, cara. Ele tem tudo para fazer as coisas erradas, mas ele faz tudo certo. O Evandro, cara, ele poderia ter feito, olha quantas situações aconteceram na vida do Evandro, mas mesmo assim ele negou só para me agradar. E aí o Senhor, Ele vai lá e derrama a bênção, abre portas. Mas não é uma troca, é simplesmente um agrado. Ele nos ama, Ele sabe o desejo do nosso coração. E Ele realiza sonhos. Deus, Ele faz dessa forma, Ele realiza sonhos. Aí Ele vai falar assim, poxa vida, o índio foi enganado lá no Mercado Livre. Comprou, gastou única e todas as economias que ele tinha. O golpista levou R$2.500 dele. Caramba, mas no outro dia ele estava lá me adorando, cara. Ele poderia ter se desviado, poderia ter ido para outro lugar, mas não, ele foi para a casa do Senhor me adorar. Ele foi para minha casa me adorar, ele foi lá para poder glorificar o nome dele, mesmo perdendo. Eu vou abençoar a vida do índio. Eu vou abençoar a vida dele porque ele não murmurou. Que bênção. Olha, ele me surpreendeu porque eu achei que ele poderia se desviar, falar palavrão, fazer um monte de coisa, mas não. Se colocou em posição como um homem de Deus. É assim, o Senhor, Ele se importa. Nós também temos que nos importar. Nós também temos que nos importar. Nós temos que dar valor para aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu vou te mostrar algumas situações em que Deus, Ele se preocupa com a gente. Ele se preocupa comigo e Ele se preocupa com você. Ele entra na fornalha por causa de nós. Sadraque, Mesaque e Abednego negaram se dobrar a imagem de Nabucodonosor. Vocês lembram dessa história? E aí mandaram aquecer a fornalha 7 vezes mais. Aqueles que levaram eles morreram de tanto calor. E o que Deus fez? Adorou, louvou, glorificou, dançou no meio da fornalha com eles e nada aconteceu. Por quê? Porque o Senhor se importa. Ele se importa. Não adianta você falar que não, que o Senhor, Ele se importa com você. Ele sempre vai se importar. Lembra de Daniel? Orava 3 vezes por dia. Adorava a Deus, era íntegro. Não mudava sua característica por estar na Babilônia. Não, ele não estava no lugar onde ele queria. Mas ele se colocava íntegro naquele lugar. E o que aconteceu? Arrumaram uma arapuca para ele, mandaram ele para a cova.
E o que Deus fez? Fechou a boca dos leões. Os leões não comeram Daniel. E no outro dia Daniel estava saindo, vivo, sem nenhum arranhão. Porque Deus, ele se importa com Daniel. Deus, ele se importa com você. E Daniel adorava Deus. Daniel voltou a adorar Deus. Daniel entendeu o sacrifício que ele fez em Deus e o sacrifício que Deus fez por ele, ali naquele lugar. Ser grato todo o tempo. Sadraque, Mesaque, Abednego. Você lembra? Davi, onde ele estava? Porque mesmo você não estando presente, o Senhor, ele sempre vai lembrar de você. Aleluia. Mesmo você não estando presente, Davi, Deus vai sempre lembrar de você, porque você sempre foi grato, você sempre fez com zelo, você sempre cuidou, independente das ingratidões que aconteceram. Do seu pai, dos seus irmãos. O Senhor bate na porta, e mesmo que você não esteja presente, Ele aguarda você chegar. Ele te aguarda chegar para falar para você que você é importante. O Senhor, ele se importa com você. Lembra? Quando Samuel chegou na casa de Jessé? Só tem esses aqui? Cadê o outro? Não tem mais ninguém? Ah, tem. Então manda chegar. Ninguém vai comer. Ninguém vai sentar. Ninguém vai beber água. Ninguém vai fazer nada enquanto ele não chegar. E tudo que ele fazia, ninguém via. Você não precisa fazer para ninguém ver. O Senhor, ele vê. O Senhor, ele conhece o teu coração. O Senhor, ele conhece as tuas reações. O Senhor conhece a tua gratidão. O Senhor conhece tudo que você está fazendo. Você honrando os teus pais, você honrando o teu esposo, o teu casamento, você honrando os teus filhos. E isso o Senhor sempre vai ver. Isso agrada o coração de Deus, porque o Senhor, ele se importa com isso. E você também precisa se importar. Ele vai até Lodebar para resgatar Mefibosete. Mefibosete era neto de Saul, filho de Jonatã. Quando aconteceu de Saul e Jonatã morrer, a sua serva pegou Mefibosete, ele caiu, ficou aleijado e levou ele para Lodebar. Maqui, na casa de Maqui, foi onde ele viveu muito tempo. Numa terra, Lodebar, uma terra árida, uma terra sem plantação, uma terra seca, uma terra onde ninguém queria morar. Nem os guardas de Davi iam para aquele lugar. Mas Deus se importou com ele, lembrou da promessa que fez entre Jonatã e Davi. Fez ele lembrar, porque Deus, ele não deixa nenhum justo desamparado e não deixa nem a sua descendência mendigar um pão. Ele não deixa você ir embora. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus não deixou o povo ir embora. Jesus não deixou o povo ir com fome. Jesus, ele pegou e multiplicou 5 pães e 2 peixes para uma multidão de milhares de pessoas. Porque ele se importa. Os discípulos queriam que dispensasse. Ele falou, não, dispensa não. Vem cá, quem tem alguma coisinha aí? Você pode ser apenas um menino, com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o Senhor, ele vai te usar. Porque ele quer fazer de você uma grande nação. Ele quer fazer de você um exemplo para outras pessoas. Ele quer fazer de você uma bênção. Mefibosete veio até Davi. Davi o honrou, que fez com que Ziba fosse o seu servo. E para quem não tinha nada, daqui a pouco tinha terras, casa, empregados para mais de 30 e ainda comia todos os dias na mesa do rei. Oh, aleluia. Porque o Senhor, quando ele te tira do esquecimento, ele te coloca para comer junto com o rei e príncipe. Você crê nisso, irmão? Porque o momento que você está passando pode ser um momento muito difícil. Pode ser que você esteja em Lodebar. Pode ser que você esteja no lugar árido, no lugar que parece que não acaba nunca, que não tem fim. Mas o Senhor manda te dizer nessa noite, que essa noite ele vai te tirar de Lodebar e vai te levar para o palácio para comer com ele na mesa. Aleluia. Porque o Senhor, ele se importa. O Senhor, ele se importa. Ontem, ministrando na casa de recuperação, eu ministrei sobre essa palavra. E Deus me trouxe a memória de quando eu era adolescente. Que eu era adolescente nada, que eu era criança. Que eu era criança e estudava no Afonso Nunes. E eu era muito arteiro, eu brincava muito, eu bagunçava muito, eu fazia muita arte. E a diretora, ela sabia como me punir.
ela me colocava na diretoria e não deixava eu sair para o recreio, porque ela sabia que ali era o meu momento de descontração, que eu me alimentava, porque era a minha única refeição às vezes no dia, era a merenda da escola. Às vezes era a única coisa que eu poderia estar comendo naquele momento, que à noite talvez eu não tivesse o que comer, porque a gente não tinha fartura em casa, mas às vezes faltava uma misturinha. O arroz, o feijão às vezes tinha, às vezes não tinha. E a tia Irene deixava eu preso lá na diretoria. E a tia Ivone, a merendeira que tinha naquela época, a mãe do Mesquitinha e da finada Nancy, ela sempre pegava a comidinha, colocava no prato e deixava lá guardadinha. Quando eu saía da escola, quando eu saía da diretoria, que já era o término das aulas, ela me chamava para a cozinha, vem cá. E me dava ali a comida e eu comia e ia para casa com a barriga cheia. Aleluia. Porque Deus se importava comigo quando eu era criança. Mesmo eu arteiro, mesmo eu fazendo bagunça, mesmo eu fazendo as coisas, Deus, ele se importava comigo. Teve uma vez, irmãos, quando eu era usuário de droga, eu estava dormindo já mais ou menos uns 4 dias fora de casa. E nesse dia eu estava dormindo debaixo de uma mesa de snooker, ali perto da base aérea. E uma moça veio me trazer em casa, eu todo vomitado. Porque Deus estava cuidando de mim. Ele se importava comigo, mesmo eu nóia, mesmo eu psico, mesmo eu drogado, bêbado, vomitado. O Senhor, ele cuidava de mim porque ele se importava comigo. E muitas vezes eu não dava valor para tudo que Deus fazia na minha vida, não dava, porque eu também não tinha um entendimento. Mas a partir do momento que eu aceitei a Jesus e vi a mão dele sobre a minha vida, hoje eu faço isso aqui com o maior prazer. Hoje com 16 pessoas, às vezes com 5, mas eu faço isso aqui com o maior prazer. Eu já preguei em igreja, irmão, que não tinha uma pessoa, não tinha um crente na igreja, só tinha o pastor e a esposa. Eu já preguei na igreja, só para o pastor e para a esposa. Igreja grande, mas não tinha ninguém. E preguei como tivesse 100 pessoas, como tivesse 1000 pessoas. Eu preguei com toda a minha força, com todo o meu amor, porque a palavra é de Deus, não é minha. Não é minha palavra. A palavra que eu prego é de Deus. E ele se importa comigo e ele se importa contigo. Teve um momento que ele estava ali fazendo uma pregação e ele pediu para os discípulos irem para o barco. E nesse meio ele falou assim: parte para outra margem. E no meio dessa passagem houve a tempestade. Você lembra que o Jesus dormia no barco e os discípulos ficaram aterrorizados. Tu não se importa que vamos perecer e tu está dormindo? E eu acredito que ali passaram até pela cabeça deles de pular do barco. Pula! Irmãos, quem estava no barco era Jesus. Jesus deu a ordem. Passamos para a outra margem do barco, para Gadara, aonde tinha um jovem endemoniado. Lembra? Que ninguém queria conviver com ele, que ninguém conseguia chegar perto. A Bíblia fala em Marcos 5, em que o gadareno, ele andava pelado e morava no sepulcro, morava no cemitério, e não tinha grilhões e correntes que seguravam ele. Ele mesmo se cortava com as pedras. Agora você imagine um cara desse sem amigos, um endemoniado, que quando Jesus chega do outro lado, que os discípulos, que foi repreendido com pouca fé, porque parecia que ia pular do barco, né? Eu vou pular, vai cair, vai virar, vai morrer, vai afundar. E ele dormindo. Irmãos, mesmo que Jesus esteja dormindo no teu barco, fique no barco, não pule não. E tem tanta gente pulando do barco, porque as coisas ainda não deram certo, desistindo da vida, desistindo de tudo. Tem pessoas que estão desistindo, pessoas desistindo da vida, pessoas desistindo de conquistar, pessoas desistindo de casar, pessoas desistindo de ter filhos, pessoas desistindo de tudo, desistindo do Senhor, desistindo de ir para a igreja, por causa de pessoas, por causa de circunstâncias, por causa de temporal, por causa de vento. Irmão, se Jesus está no barco, fica no barco. Se ele deu uma ordem para os discípulos, vai para a outra margem, vai chegar na outra margem. O barco não afunda, o barco não vira. Jesus acordou, mandou o barco se acalmar e o vento se calar. Quem é esse? Depois eles falaram: quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Pô, tu tá andando com Jesus, meu, tu é discípulo dele, tu tá vendo cura, libertação, salvação e ainda tá duvidando. Quantas vezes nós não fazemos isso? Mesmo o Senhor fazendo as coisas para nós,
se importando com a gente não se importa com o que ele está fazendo. Meu irmão, é tão triste isso. Deus fazer tantas coisas por nós e a gente não se importar por nada que ele fez e está fazendo por nós. Ah, Deus. Perdoa, Senhor, nessa noite, Pai, as nossas transgressões. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, aquilo que a gente às vezes não valoriza, que o Senhor faz por nós. Até mesmo o alimento que o Senhor nos dá, Pai. Às vezes nós não glorificamos ao Teu nome, porque sabemos que é o Senhor que nos dá, mas às vezes achamos que é por capacidade nossa, achamos que é por causa do nosso ticket, achamos que é por causa do nosso salário, mas mal sabemos que tudo isso é porque o Senhor nos abençoou, abriu a porta para que isso acontecesse. Obrigado, Pai. Perdoa todas as nossas falhas, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. E Jesus, ele partiu para outra margem. E ele foi até o Gadareno. E chegou lá, ele se prostrou. Olha isso, ó. Os discípulos que andavam com Jesus falaram assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Ficaram abismados, porque ainda batia a dúvida que ele era o Messias. Mas quando ele chegou em Gadara, o endemoniado prostrou-se e falou assim: o que tu queres? Já veio me perturbar, filho do Deus vivo. Ele já sabia quem era Jesus. E o perturbador falando que Jesus veio perturbar. Quem estava perturbando o jovem era ele. E aí Jesus perguntou: como é teu nome? Eles são legião. A legião, irmão, eu passei a estudar aqui a legião. A legião, antigamente, era dada esse nome porque era um exército poderoso. Era um acúmulo de pessoas muito grande, de 2.000 a 12.000 pessoas. Quando falava que vinha uma legião, o pessoal já ficava prestando bem atenção no que estava acontecendo, porque eram muitos. E a Bíblia fala que eles pediram para ir aos porcos, e os porcos morreram. Depois se jogaram no precipício e morreram todos afogados. Eram 2.000 porcos. Você imagina quantas legiões de demônio, castra de demônio estava dentro daquele rapaz? E ali ele já colocou a roupa, já ficou vestido. E aí ele foi querer ir com Jesus. Jesus falou: não venha não. Porque o povo já estava expulsando Jesus de lá de Gadara. Porque Jesus permitiu que os demônios fossem no porcos e os porcos morreram. Eles estavam mais preocupados com as coisas do que com a pessoa. Tem pessoas que é assim, que dá mais valor às coisas que tem valor, que tem preço, do que as coisas que tem valor. Vida tem valor, família tem valor, lar tem valor, sono tem valor, saúde tem valor. O que tem preço é cama, é casa, é carro. Isso tem preço. Tudo isso tem preço. Agora valor a gente não consegue comprar, a gente consegue conquistar. Dignidade, caráter, tudo isso tem valor. Você entende? Então são coisas que a gente precisa saber diferenciar e entender. Aleluia. Deus é maravilhoso, irmãos. Nós precisamos saber que Deus, ele é maravilhoso. E aí ele queria ir no barco com Jesus. Jesus falou: não, vá e fala para todos o que aconteceu contigo. E aí ele foi para Decápolis para falar de tudo, aquela região toda. Começaram a olhar: esse daí não era o pelado? Era, mas tá de roupa. O que aconteceu? Ah, veio um Jesus aqui e expulsou os demônios que tinha dentro dele. E depois de 2 anos, Jesus volta para Decápolis. Aí tinha uma multidão para ouvir Jesus, porque aquela terra era uma terra de gentil. Decápolis, Gadara, e ali a região era tudo terra de gentios, que não acreditavam, que comiam porcos. E os judeus abominavam quem comia porcos. Para eles era anátema, maldito, que comia comida impura. E depois que Jesus volta de 2 anos para lá, aparece uma multidão para ouvir Jesus. E da onde apareceu essa multidão? Quem foi que evangelizou essa multidão? Quem foi que falou de Jesus para essa multidão? O gadareno, o jovem, que não fala o nome, não fala a sua família, se ele tinha ou não, se ele era casado, se tinha filho, se não tinha. Ele era a própria evangelização. A vida dele refletia Cristo. A tua vida tem refletido Cristo? Tudo que Deus tem feito para ti tem refletido na vida das outras pessoas? Você tem alcançado multidão através do teu testemunho, através daquilo que Deus tem feito na tua vida? Ou será que as pessoas olham para você e falam assim: eita, eu quero ser crente para ser igual a essa pessoa? Nunca! Como que está a tua vida? Deus, ele se importa com você. Se for necessário, ele atravessa o mar para te alcançar.
Mas e você se importa? Você tem feito aquilo que Ele pede para você fazer? Os desejos que Ele tem dado ao teu coração, realizado do teu coração, as coisas que Ele tem feito, que você tem guardado aqui, que Ele tem realizado, tem refletido em gratidão? Pense nisso, irmãos. Essa mensagem de hoje é para você refletir. Essa mensagem de hoje é para você pensar que Deus, Ele se importa com você. E você? Se importa? É isso. Nós temos que ser grato por tudo. Nós temos que fazer com propósito tudo. Nós temos que agradar a Deus em tudo. Nós temos que falar para Ele: obrigado, Paizinho, por mais um dia de vida. Obrigado, Paizinho, por acordar com fôlego. Obrigado, Paizinho, por tudo. Não é bitolagem, não. Não é você ser beato, não. É você ser grato. É muito diferente. E o ingrato só recebe uma vez. Grave isso. Escreva isso na tábua do teu coração. O ingrato só recebe uma vez. Mas o grato recebe várias vezes. As portas estão abertas. E eu creio nisso. Por isso que eu prego isso em nome de Jesus. Amém ou amém? Como é que vocês estão aí? Vocês estão entendendo aí a palavra? Aleluia. Eu finalizo a minha live agora, meu irmão, minha irmã, porque foi até aqui onde Deus pediu para eu falar. E eu creio que Deus falou o teu coração. Então comece a praticar. Comece a se cuidar. Comece a entender o propósito dele na tua vida. Caminha com ele. Não deixa de agradar a ele, não. Sirva a ele. Porque você tem essa opção de servir a Deus ou não. Então sirva ao Senhor. Sirva. Sirva com toda alegria, com todo o teu amor, com todo o teu coração. Porque o Senhor, Ele busca um coração contrito e quebrantado. Quando Ele foi buscar Davi, Ele procurou Davi não por a sua aparência e pelo seu tamanho, a sua estatura. Não, Ele procurou Davi pelo seu coração. Davi, ele já tinha habilidade. Mas não foi a habilidade que consagrou Davi. Não foi a habilidade que projetou Davi. Não foi a habilidade que colocou Davi próximo do Senhor. E hoje a gente fala dele com maior orgulho. Davi pecou, Davi errou, mas o Davi tinha um coração aquebrantado. Tem um coração quebrantado, meus irmãos. Tem um coração contrito. Tem um coração de gratidão para Deus e para as pessoas que estão ao teu redor. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, que o Senhor resplandeça sobre ti a sua luz e lhe dê a paz, e que hoje você possa ter o sono do justo, aquele sono reparador, sono REM, aquele sono maravilhoso em que você acorda no outro dia com a tua bateria renovada 100%. Glória a Deus. E quero deixar aqui bem claro para vocês, se vocês precisarem de oração, se vocês precisarem de um conselho, se vocês precisarem desabafar, eu estou à disposição para você me chamar no WhatsApp. Quer marcar um café, a gente marca e a gente bate um papo. O que Deus me deu, eu quero retribuir de graça para vocês, para todos aqueles que me procuram. Eu não quero ser um crente gordo, engordar apenas só se alimentar e não compartilhar, porque Deus, ele só enche aquilo que está vazio. Então hoje eu me esvaziei aqui para que Deus venha me encher muito mais. Faça isso, que é muito gostoso, viu? Deus, ele vai falar sobre a tua vida, vai falar com você. E aquele que não me segue no Instagram, coloca lá @CarioChessman, começa a me seguir, que eu tô sempre postando conteúdo. Esse vídeo vai ficar salvo aqui, compartilha pra galera, e eu vou depois compartilhar ele no Instagram, no Facebook ou no YouTube, tá bom? Deus abençoe você, sua família. Aquele que não se inscreveu lá no YouTube, pessoal, eu preciso de mil. Eu vou começar meu podcast ano que vem. Eu vou precisar de 1000 inscritos. Eu tenho só 215. Se inscreve lá no meu YouTube, compartilha com a galera no grupinho aí, pede para se inscrever lá. Preciso de 1000 até o final do ano. Será que eu consigo? Posso contar contigo nesse desafio? Eu agradeço a Deus por tudo, agradeço a Deus por você estar aqui, tá bom? Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus. Até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Fui!